Então vamos lá olhar para aqui. Hoje vamos falar de limites. Bom, e o que é que significa isso? Tenho aqui um gráfico de uma função. Tá? Porque é que isto é uma função? Porque a cada objeto corresponde uma e uma só imagem. Agora a minha pergunta é, isto aqui, a reta T, esta reta vertical aqui, que é a reta T, eu estou a ver o quê? Que o gráfico da minha função, quanto mais para cima, portanto, este gráfico está-se a aproximar cada vez mais da reta T, lá no mais infinito do y. Nós temos o quê? Aqui está o eixo do x. Aqui será o quê? Será o mais infinito do x. E aqui atrás será o menos infinito do x. Tal como aqui em cima será o mais infinito do y e aqui em baixo será o menos infinito do y. Então eu posso dizer que tenho 4 infinitos. Tenho o mais infinito do x e o menos infinito do x e tenho o mais infinito do y e o menos infinito do y. E eu estou a ver que esta reta t é uma reta vertical. Eu estou a ver que o gráfico da minha função vai se aproximar cada vez mais desta reta lá no mais infinito do y. Quando isso acontece, dizemos que esta reta, a reta t, tem de equação que x igual a menos 2. Pomos o nome da reta, t, 2 pontos, e escrevemos a sua equação. Esta reta x igual a menos 2 é o quê? É uma assíntota vertical, do gráfico. Eu não tenho aqui o nome, vou chamar a função f. É uma assíntota vertical do gráfico da função f. Porquê é que é uma assíntota vertical? Porque eu estou a ver que o gráfico se aproxima cada vez mais desta reta lá no mais infinito do y. Também dizem que também se aproxima cada vez mais desta reta lá no menos infinito do y. Está bem? Pronto. Mas basta que se aproxime ou no mais infinito do y ou no menos infinito do y. Não é necessário que se aproxime nos dois. Então dizemos que isto é uma assíntota vertical. Tal como esta reta S aqui, esta reta S, eu estou a ver o quê? Qual é a equação da reta S? A equação da reta S, isto é a reta y igual a 3. É uma reta horizontal e tendo a equação y igual a 3. Eu estou a ver que esta reta, o gráfico aproxima-se cada vez mais dela, onde? Lá no menos infinito. No menos infinito de quem? Do x. Então dizemos que esta reta é uma assíntota horizontal. E é uma assíntota horizontal do gráfico da função f quando o x tende para menos infinito. Esta seta aqui significa tende. Esta seta significa tende. Tende. Tá? Tender para menos infinito quer dizer que o x é um valor muito próximo de menos infinito. É o valor mais baixo que vocês conhecem, por exemplo. Tá? Bom, então, vamos ver. Quando eu escrevo assim, x, seta, menos infinito. O que é que significa esta seta? Significa tende. Então a pergunta que está aqui é, quando o x tende para menos infinito, então o y, e o y eu posso escrever f de x. O f de x tende para quanto? Esta seta significa tende. Então quando o x é menos infinito, o f de x está muito, tender é estar próximo. Quando o x está muito próximo de menos infinito, e o x é menos infinito aqui, quando o x é menos infinito, a imagem está muito próxima de quem? Então vamos ver, quando o x é menos infinito, para ver as imagens eu vou olhar na vertical. Vou olhar para cima ou para baixo. E eu estou a ver o quê? Que o gráfico, quando o x é menos infinito, a imagem toca aqui. Então a imagem vai dar o valor quanto? Não vai dar 3, vai dar 3,0001. Então a imagem vai ser igual a 3,00000001. Tá? A imagem vai ser igual a isto. Mas eu não quero igual, eu quero tende. Tende é estar próximo. E este número aqui está próximo de quanto? De 3. Está próximo de 3. Então eu digo que este número, f de x tende para 3. Esta escrita, tá? Escrever assim, portanto, quando isto assim, é o mesmo que escrever assim. Em vez de, é o mesmo que escrever limite, L-I-M significa limite. Isto é a abreviatura da palavra limite. É o limite, quando o x tende para menos infinito, coloca-se aqui por baixo do limite, o x a tender para menos infinito, e agora aqui coloca a imagem. A imagem é o f de x. Então a pergunta que está aqui é, quando o x tende para menos infinito, então o f de x
limite. Limite significa próximo. A palavra limite significa próximo. Então quer dizer o quê? Quando o x está próximo de menos infinito, a imagem está próxima de quanto? A imagem está próxima de 3. Então eu ponho aqui igual a 3. Agora vocês dizem, mas a imagem não é igual a 3, a imagem tende para 3. Mas a palavra limite já significa tende. Tá? Então eu não é preciso pôr aqui tende, porque a palavra limite já significa tende. Quando eu ponho aqui igual, não quer dizer que a imagem é igual a 3, porque a palavra limite significa próximo. Então está a dizer que a imagem é próxima de 3. Não é 3, é próxima de 3. Percebem todos esta escrita ou não? Vai, principalmente os alunos da Teixeira. Percebem esta escrita ou não? Sim. Todos percebem? Ok. Então, olhando para o gráfico, o limite quando x tende para menos infinito de fx dá mais infinito. E quanto é que dá o limite quando o x tende para mais infinito de fx? Vamos lá ver. Quando o x é mais infinito, então é quando o x é o maior valor que nós conhecemos. É quando x está aqui. Quando x está aqui, quanto é que vale a imagem? Para ver a imagem tem que olhar na vertical. Tá? E olho para baixo ou para cima? Onde é que eu encontro pontos do gráfico? Isto não continua aqui? O gráfico da minha função continua assim. Certo? Então, quando o x é mais infinito, quanto é que dá a imagem? Vai tocar lá muito em cima. E quanto é que vai ser a imagem? Vai ser também um valor que é muito grande. Tá? Então, quando x é mais infinito, quanto é que vale a imagem? Vale 10 bilhões. Então, vale quanto a imagem? A imagem está muito próxima de quanto? Mais infinito. De mais infinito. Digam-me se entendem isto. Sim. Entendem todos? Ok. Sim. Então agora digam, e quanto é que dá? Já vos expliquei isto. Reta real, temos aqui o número 2. O número que está aqui muito, muito perto do 2 do lado direito, eu chamo isto o quê? 2, isto é o quê? É o número quê? 2,00000000001. Ao 2,001 chamamos o quê? 2 mais. O que é o 2 mais? É o número que está mais próximo do 2 do lado direito, ou seja, é o número 2,001. Tal como aqui, do lado esquerdo, temos o número quê? 1,99999999999, a que damos o nome de quê? De 2 menos. O 2 menos é o número que está mais perto do 2 do lado esquerdo. Confuso ou não? Não. Ok. Então a pergunta agora é, quanto é que dá o limite quando x tende para menos 2 mais de f de x? O x tende para menos 2 mais. Então quer dizer que o x é o quê? É o número mais perto do menos 2 do lado direito. O número perto do menos 2, reta real. O número que esteja aqui perto do menos 2 do lado direito, que número é este aqui? É o menos 2,001? Pergunto eu. Não. Não. É qual? Menos 1,99. É o menos 1,999, exatamente. Então a pergunta que está aqui é, quando o x é menos 1,999, a imagem está muito perto de quanto? E quando o x é menos 1,999? O menos 2 mais é o menos 1,999, é este número. E quando o x tem este valor, quanto é que dá a imagem? Para ver a imagem, os meus olhos vão olhar para cima ou então olhar para baixo. Olhando para cima, encontra algum ponto do gráfico com a posição menos 1,999? Não, porque isto não passa nunca daqui para a direita. Então, quando a abscissa é menos 1,99, quanto é que vai a imagem? Para cima não encontro nada, mas se eu olhar para baixo, tá? Vou olhar para baixo e vai tocar aonde? Vai tocar aqui. Lá muito, muito em? Muito mais. Muito em baixo. E quanto é que vai dar a imagem? Toca aqui e a imagem vai dar um valor quê? Vai dar menos 5? Não, vai dar um número quê? Quando o x é menos 1,999, isto não vai tocar logo aqui neste aqui, não vai logo tocar quando a imagem é menos 5, vai tocar lá muito, muito mais em baixo. E lá muito, muito mais em baixo a imagem é quanto? Menos infinito. Menos infinito. Confuso ou não? Toda a gente percebe que o limite quando x tende para menos 2 mais de fx dá menos infinito? Sim. Alunos da Teixeira, percebem bem isto? Sim. E quanto é que está o limite quando x tende para menos 2 menos de fx? Se não perceberem, têm que dizer agora, por favor. Senão depois não vão perceber nada daqui para a frente. Quanto é que está o limite? Menos 2 menos é o número mais próximo de menos 2 do lado esquerdo. E quando o x está muito perto, quando o x é menos 2 menos, quanto é que dá a imagem? Quanto é que dá a imagem? Os meus olhos para baixo não há nenhum ponto do gráfico com abscissa menos 2, aqui para baixo. Com abscissa menos 2,001. Só vai haver,
vou encontrar lá em cima, tá? E quanto é que vai dar? Isto vai tocar lá muito em cima. E depois a imagem vai dar um valor muito grande. Então quanto é que isto vai dar? Mais infinito. Mas é finito. Mais infinito. O que é que isto significa? Nota. Nota. Dizer que o limite, quando x tende para menos 2 mais de f de x dá menos infinito, o que é que isto significa? Isto significa o quê? Significa que quando o x está muito perto de menos 2, a imagem está muito lá em baixo. Conclusão. Isto significa que o quê? Que a reta Q, x igual a menos 2, é uma assíntota. É uma assíntota vertical do gráfico de f. Tá? O que é uma assíntota vertical? É uma reta vertical cujo gráfico se aproxima cada vez mais dela. Uma assíntota vertical é uma reta vertical cujo gráfico se aproxima cada vez mais dela. Onde? O gráfico tem que se aproximar cada vez mais dela. Onde? Lá no menos infinito do y. Ou então onde? Lá no mais infinito do y. E então, como eu estou a ver que os y estão a dar mais infinito ou menos infinito, como os y estão a dar infinito, então quer dizer que a reta x igual a menos 2 vai ser uma assíntota vertical. Isto é confuso? Não. Ou não? Não? E o que é que significa isto? O que é que significa dizer que o limite quando x tende para menos infinito de f de x dá 3? O que é que significa isto? Dizer que o limite quando x tende para menos infinito de f de x. Dizer que o limite quando x tende para menos infinito de f de x dá 3, isto significa o quê? Significa que quando o x está lá muito atrás, a imagem está muito próxima de 3. Quando o x está lá muito atrás, a imagem está muito próxima de 3. Não chega a ser 3, está muito próxima de 3. E quando o x está lá mais atrás, ainda mais próxima de 3 vai estar. Então quer dizer o quê? Que o gráfico está cada vez, lá no menos infinito, está cada vez mais próximo da reta y igual a 3. Conclusão. Quer dizer que a reta y igual a 3 é uma assíntota quê? Horizontal. O que é uma assíntota horizontal? É uma reta horizontal cujo gráfico se aproxima cada vez mais dela, onde? Lá no menos infinito ou então no mais infinito do y. Do y nada, peço desculpa, do x. Se este limite dá 3, isto significa que a reta quê? A reta Q. O que é este 3? Este 3 é o valor de quem? Do f de x que é a imagem. Tá? Então quer dizer que a reta Q, y igual a 3, como lá no menos infinito do x vai estar muito próximo de 3, então quer dizer que a reta y igual a 3 é uma assíntota. É uma assíntota Q horizontal, porque isto é uma reta horizontal. É uma assíntota horizontal do gráfico de f quando o x tende para menos infinito. Digam-me se todos entendem. Vá, sejam lá sinceros. Percebem ou não? Sim.